E o que é interessante é o que ele traz aqui da frasezinha, que é a seguinte: a consciência ela vai além da vida, né? A consciência ela está além daquilo tudo que a gente pode explicar e trazer de justificativa com relação ao próprio físico. A consciência ela vai se colocar dentro desse mundo científico, principalmente através dessas questões da EQM, né, onde a gente pode trazer relatos de casos de pacientes, de pessoas que passaram por certas situações, até de familiares que acompanharam tais pacientes, falando sobre essa continuidade. E para o nosso trabalho hoje, quando a gente fala de trabalho fora da caixinha, é muito importante nós trazermos esses relatos de pesquisas para girar a chave daqueles que falam assim: a consciência não tem uma comprovação científica ainda e uma definição científica. Então, vamos lá. Dentro de todo esse embasamento, quais mais provas a gente precisa, né, de que nós somos seres eternos e infinitos? Vamos adiante, bora. A gente vai começar a quebrar esses paradigmas através dessa pesquisa vasta do Lommel, que é justamente na mudança, né, de visão. E o Lommel apresenta evidências científicas de que o fenômeno de quase-morte é uma experiência autêntica que não pode ser atribuída à imaginação, psicose ou privação de oxigênio. Ele ainda revela que, após uma experiência tão profunda, a personalidade da maioria dos pacientes sofre uma mudança permanente. Ou seja, não só com relação a uma experiência, mas também como uma questão de mudança de vida, né? Por quê? Porque durante a parada cardíaca em si, e é onde ele vai concentrar a pesquisa, muitos pacientes tinham uma atividade mínima ou inexistente cerebral, e o que torna impossível a criação consciente de memórias complexas naquele momento. Ou seja, se é impossível, a gente vai parar onde? Na questão da consciência. E esses pacientes, eles passam a apresentar, depois dessa experiência, menor medo da morte, maior compaixão, empatia e conexão com o próximo. Ou seja, a vida dessas pessoas dá um loop e muda da noite para o dia, literalmente, quando eles acordam, quando eles voltam a viver aqui dentro dessa densidade, dessa dita densidadezinha nossa, né? Então, muitos relatos têm uma valorização intensa da vida e das relações, sentindo que a consciência ela não está limitada ao limite do corpo físico. Ela está se expandindo e ela está trazendo tudo aquilo que essas pessoas vivenciaram no que a gente chamaria de imaginário, que ele aqui coloca, esquece que não tem nada de imaginação, mas é uma vida que continua sendo vivida, né? Falando de forma de figura de linguagem de pleonasmo, é uma vida que continua sendo vivida sem estar ligada e atrelada ao corpo físico e à densidade aqui do cérebro em si, né? Do que a gente fala do raciocínio, do que está funcionando aqui, do elétrico, né? Vamos lá. Mais. EQMs não dependem da função cerebral ativa, exatamente sobre isso. Relatam percepções detalhadas de conversas, visão do próprio corpo, encontro com seres espirituais, a Anne já trouxe isso ali naqueles relatos, e a sensação de paz absoluta. Isso é uma dos relatos principais de todas essas pessoas que foram entrevistadas, que fazem parte da pesquisa dele, que fazem parte principalmente do estudo que deu origem ao próprio livro que ele escreveu, né? E isso vai além, gente. Se nós formos pensar com relação a tudo isso que ele vem trazendo dentro de uma pesquisa que é uma morte, não é uma quase morte, porque aqui a função cerebral ela está completamente comprometida, e você vai dizer assim, e aí, como é que você tem essa vivacidez, essa vivacidez, enfim, agora sumiu o português, essa questão vívida, melhor dizendo, dentro daquilo que a pessoa não imagina, independe de crença,
independe do que você ali acredita ou não, se você acredita, se você é agnóstico, se você não é. E aí ele engloba vários tipos e várias crenças, várias pessoas com vivências muito diferentes, mas que relatam basicamente a mesma situação com relação a seres de luz, a diálogo, a sensação de paz absoluta e de um lugar maravilhoso que não dá vontade de sair. Isso daí é quase que unânime em quem tem lembranças sobre a EQM. Vamos lá. Porque as EQMs não podem ser explicadas apenas pelo cérebro, porque muitos acreditam que, pelo materialismo científico, que a consciência é apenas um produto do cérebro, e que, segundo essa visão, se o cérebro para de funcionar, como eu estava falando, a consciência também desaparece. Então, não tem sentido se colocar em termos científicos dessas pessoas continuarem tendo essas vivências. Então, essa questão do materialismo científico, né? Ela bate justamente no que a gente chama dos fatores fisiológicos, como eles trazem para justificar a falta de oxigênio no cérebro, a liberação das endorfinas até níveis elevados de CO2, que podem gerar sensações de bem-estar ou alucinações, mas não reproduzem a experiência inteira relatada, tá? Algumas vezes eles chegam a bater e a rebater essas justificativas desses pesquisadores, desses médicos, com relação a esse desequilíbrio. Só que, vamos lá, não dá, não conseguem abordar toda a vivência intensa que essas pessoas relatam, tá? Bora. E aí nós vamos para presença de seres ou pessoas já falecidas. Aí a coisa fica. É esse mesmo? Ou o negócio mudou? Ah, tinha um antes, sumiu. Não, vai para lá que o negócio sumiu, tá doido. Vambora. Então, deixa lá, minha amiga, já foi. Presença de seres ou pessoas já falecidas. Um outro elemento é a sensação do encontro, né? Já foi trazido aqui de novo pela Anne, mas aqui vocês desculpem aí a repetição dos slides, mas é uma pesquisa dali e outra pesquisa daqui do Lommel. Então, basicamente, se encontram nesse mesmo ponto, que é um ponto em comum, então vou ser bem breve aqui para não ficar repetitivo, tá? E esses seres ou pessoas já falecidas transmitem acolhimento, transmitem amor, e muitas vezes é verificável e não pode ser explicado, né, por nenhuma questão científica. Então, por isso, faz parte do relato e acaba fazendo parte da pesquisa científica em si, como comprovação de uma experiência que vai além do físico e que não tem como negar a existência da consciência. Bora lá. E leva o quê? Uma transformação pessoal profunda. E aí onde a gente chega numa parte muito importante, porque dentro dessas experiências, quando a gente se pergunta, e por que eu passei por isso? Né? Por que aconteceu isso comigo? Eu achei interessante, isso é uma questão aqui que eu vou trazer para vocês particular, né? Tantos questionamentos que a gente faz com relação a certas vivências, a certas questões que nós passamos dentro das nossas vidas, né? E bate justamente nisso. Às vezes, uma doença que se diz incurável, né, pelos médicos, aqueles que te colocam assim: olha, você tem tantos meses de vida, ou então você tem tantas semanas, você não vai sair daqui, já te dão o veredito, o atestado de óbito quase que assinado, assim como uma questão de uma EQM. E ali é uma mudança de visão completa para dentro do que você chama de existência. Então, essa transformação pessoal e profunda, quando você passa por uma experiência vívida, né, de você estar ali, que você fala, você encara a morte, né, você dá beijinho ali nela e você diz assim, é isso mesmo? Ou eu vou continuar daqui e vou fazer diferente? Então, muitas, e posso ser abusada de dizer que a grande maioria passa por uma mudança bem visível para quem está ali assistindo isso, né? E é uma questão assim que
não é passageira, é uma questão que vai levar diante daquilo tudo que você vivencia, uma completa e nova visão dos fatos, das pessoas, do teu ambiente, de tudo aquilo que engloba a tua realidade. E é uma realidade que muitas vezes essas pessoas que passaram por tais experiências começam a construir de acordo com aquilo que vivenciaram do outro lado. Isso também é bem interessante. Elas começam a construir aquela realidade gostosa, da leveza, do ser de luz, da sensação, porque elas querem repetir isso aqui. E é cocriação, né? É aquilo. Espera aí, eu quero de novo aquilo que eu passei lá. Então eu vou tentar ao máximo trazer isso para cá. Essa paz que eu senti, eu quero na minha vida aqui, né? Já que eu não posso voltar para aquilo que estava muito gostoso, eu vou tentar mudar aqui. E aí é a tal da mudança de paradigmas, a mudança de visão de vida que é tão importante para todos nós. Sem falar das EQMs, porque vai transpor essa questão das EQMs, né? Bora lá. Onde é que eu tô que eu já perdi aqui? Ocorrência sem privação de oxigênio. Então, e aí o interessante é notar mais uma vez que elas não acontecem apenas em situações de risco de morte. Elas podem ocorrer durante a meditação profunda. Olha onde é que chega a pesquisa dele, isso é bem interessante. Crises existenciais ou experiências chamadas de quase mortes psicológicas. Ou seja, a consciência ativa a experiência mesmo sem um oxigênio deficiente. Como eu relatei aqui para vocês, eu posso dizer que já tive o morri e renasci 2 vezes na minha vida. E esse morrer e renascer num curto espaço de tempo em que eu tive uma mudança de paradigmas real e onde eu fui repensar tudo aquilo que eu queria necessariamente para a minha vida e tendo essa facilidade de projetar a minha consciência e de olhar e imaginar futuros possíveis, é onde eu pude escolher, né, caminhar da forma como eu achava melhor. E essa sensação de possibilitação de uma chance de você refazer a tua vida sem ter a necessidade de passar por algo tão traumático, vamos colocar, né? Porque se você pode e deve hoje repensar o teu caminho e renascer, por que não? A gente renasce o tempo todo. Então, o morrer de uma consciência, né, de vida antiga para uma nova forma de vida, ela pode acontecer e deve acontecer no momento em que você acha que aquilo ali já não está te servindo mais. E essas experiências que eles chamam de quase mortes psicológicas, elas podem ser vivenciadas cada vez com menos sofrimento se a gente souber se autoconhecer melhor, se a gente souber se olhar, se enxergar, fazer uma avaliação de si mesmos sem dor. E é esse caminho natural, quando a gente fala de aumento de frequência, que é tão importante a gente seguir. É um caminho sem passar por coisas que são disruptivas, dolorosas, para um caminho mais suave, para que a gente possa alegadamente viver situações novas dentro da nossa vida, com um enxergar diferente, de uma forma que não preciso passar. A gente conversa com o universo e fala assim: ó, essa coisa de experiência quase morte, né? De sentir uma dor profunda para mudar, prefiro aprender muito mais pelo amor do que pela dor. É o caminho natural de uma elevação de frequência. É o caminho natural de que quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós aceitamos essa questão consciencial, essa questão dessa vida fora do que nós chamamos de densificação da matéria, fica mais fácil da gente enveredar por esse caminho, né? E sai desse limite. E aí eu achei muito interessante ele trazer isso dentro do livro em si, sobre essa vivência, sobre essa experiência. Obrigada, minha amiga. Vamos embora. E limites da explicação cerebral. Então, quando a gente tem aqui, portanto, ainda que o cérebro influencie nossas sensações e percepções,
Ele não explica a totalidade das NDEs, que está em inglês aí, Non-Death Experience, né? Mas é EQM. Elas indicam que a consciência pode existir fora do corpo, fora do espaço e tempo, e que essa consciência parece eterna e não local. Pronto, assinado embaixo pelo Lomel, né? É bem isso, não local. Esse não local, vocês gravem, porque é isso. Além de espaço-tempo, não local. Então, qual é o limite da nossa consciência, né? Não existe limite quando a gente pensa em termos de cocriação, né? Aí tem aqui. Onde é que nós fomos? Qual é o outro agora? Acho que foi você, né, que botou aí? Ou fui eu? Fui eu? Olha, tá louca! Eu não botei nada. Eu botei Ah, então fui eu. um no meio, falando uma outra mulher, mas depois a gente chega lá. Ah, eu botei a mulher depois. Gente, olha, a gente mexendo nesse Canva hoje foi demais. Não brinca, não, que ele mudou aí as ordens das coisas. Então, qual é a conclusão do Lomel, né? É isso aí, ó. A consciência parece ser a nossa essência. E uma vez que deixamos nosso corpo, deixamos nosso mundo físico, existimos como consciência pura, além do tempo e do espaço, e estamos envolvidos por amor puro e incondicional. Obviamente, esse novo entendimento nos ajuda a compreender melhor a conclusão inevitável sobre a continuidade da consciência humana após a morte do nosso corpo. Ou seja, Fantástico, né? vamos lá? É uma coisa assim, vem de encontro direto ao trabalho que a gente faz aqui, mais do que trabalho, a missão que nós temos. É muito bom ver isso nas palavras de um médico, de um pesquisador, que está ali falando sobre a EQM e trazendo, e particularmente eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já tinha lido sobre consciência, sobre experiência quase-morte. A gente fez essa pesquisa e eu pude me deparar com o trabalho, eu não conhecia o trabalho do Lomel. Eu me emocionei de ver isso escrito, porque assim, como a gente batalha, né, Anne, por isso, e para ficar aqui falando, então, ver isso escrito num livro e diante de uma pesquisa vasta é muito emocionante. Então, assim, gratidão a essas pessoas, mas profunda, por estarem fazendo esse trabalho. Aí a gente vê que, assim, como é que dá para dizer assim, não mudou nada no mundo, pelo amor, vamos embora. Tá aí, né? Isso é combustível para gente, sabe? E ao Pega mesmo daí, tempo, vai lá. né, pegar o Uhum. desafio dele e a honestidade intelectual dele concluir o que ele conclui, porque ele sabe que ele está quebrando o paradigma. Ele dizia, a consciência existe, é contínua e é não local. Gente, é botar o pescoço na guilhotina, assim, dizer, pode baixar, né? Uhum. É extremamente desafiador. Isso E aí. lindo. É lindo mesmo. É emocionante. Isso. Esse slide aqui eu coloquei para exemplificar aquela coisa que ele fala de que essas experiências de quase morte, elas acontecem não necessariamente associadas à falta de oxigenação no cérebro. E eu trago o exemplo dessa moça aí, que é a Marjorie Hines Woolacott. Tá? Ela é uma pesquisadora, uma neurocientista, e ela se descrevia como neurocientista cética.